dia nesse 18 de outubro, né, nós do Instituto Terapeutas Canábicos realizamos nosso segundo encontro do ciclo de estudos, né? Queremos desde o início agradecer a presença de todos, de todas, né? A presença do professor Marcos Paulo, presente aqui conosco hoje, né? Mas de início, queria reforçar alguns dos princípios do Instituto, né? O princípio ali da boa comunicação, da boa fé, da responsabilidade entre os associados, né? Na questão do comparecimento, né? Das trocas, né? Fortalecer também nosso vínculo com a luta e a discussão ecológica, né? Bem dizendo aí a nossa planta sagrada, né? De tantos estudos aí, que é a maconha. E queremos também agradecer, né, o, o fortalecimento aí do professor Marcos Paulo, né, referente ao que discute, né, sua área de atuação na docência, né, e na pesquisa. Dando continuidade, né, já chamando o professor, eu queria falar um pouco da discussão que é o nosso centro de análise hoje, de investigação, de discussão, né, que é referente a um texto, né, que foi passado com antecedência aos companheiros, né, e vai discutir sobre as questões sociais, né, e raciais em relação ao que é atribuído à maconha. Né. Nisso temos vários agentes, né, as populações negras e mestiças do nosso país, que faziam de forma religiosa o uso, o cultivo dessa planta, né, e a atuação institucional. Né. Então, o texto se debruça também sobre a questão do proibicionismo, né, quase aí completando 2 séculos, né, com várias consequências para a população negra, né, e em geral, como uma questão de saúde, né, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Né. Com isso, né, eu queria que o professor Marcos Paulo se apresentasse, né, para falar um pouco, né, da sua... na verdade, eu vou fazer essa apresentação da sua trajetória, né, falar um pouco da trajetória dele antes da chamada para a discussão, né, dizer que o professor Marcos Paulo é formado pela Universidade Federal da Bahia, né, em Ciências Sociais também, interessante, muito massa. É mestre em Antropologia, né, pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Também se especializou em Psicologia Social, né, e é doutorando em Etologia, né, também pela Federal da Bahia. Né, tem também formações, especializações em letramento racial, né, muito interessante, né, ele conversa sobre a questão da própria filosofia, né, do que diz respeito à engenharia jurídica que legitima ou deslegitima qualquer fenômeno social, conversa aí com a linguística, né, em relação aos que é atribuído, né, os estigmas, né, que são atribuídos a, a, às populações que são rotuladas, né. E essa discussão, né, é muito interessante para o nosso diálogo aqui, porque é no que o Instituto ele preza enquanto
uma organização de fomento da informação e do conhecimento. Né? O nosso instituto, né, já fica aí também o convite aos não associados para que se junte a nós, tem esse vínculo com a promoção da educação, né, e no que é referente ao conhecimento, né, como uma abordagem de discussão, né, para as políticas sociais, né, para a saúde, para a gente discutir saúde hoje, e ver como que em processos anteriores, né, ela é instrumentalizada a discriminar, né, a fazer um processo de excluir, né, de etnocídio de várias sociedades, né, agrupamentos, populações, minorias, né? Isso é importante justamente porque é nessa visão, né, quase nazi-fascista de uma posição médica, né, que, segundo Foucault nos traz, né, constrói uma sociedade, uma administração com base no controle dos corpos, né, com base na via medicamentosa, né, usado como arma de guerra hoje, né, e que dessa forma, né, exclui vários povos, né, e nos traz a discussão sobre reparações, né, para fazermos uma discussão que nos remete a um passado recente, presente na Conferência de Durban de 2021, né, onde a discussão sobre reforma e reparação esteve em pauta, né, e o movimento social que veio no embalo da segunda metade do século XX, do período de redemocratização do Brasil, né, opta, né, por uma nova fase na social-democracia, né, em como que vai ser usado o aparelho público, né, governamental sobre as discussões de saúde, né, sobre a discussão sobre segurança, né, e é uma tarefa histórica nossa, né, discutir sobre essa planta, né, que nos traz aqui, de aspectos sagrados, né, o que o texto mesmo traz sobre uma certa, como que eu posso dizer, sociabilidade da planta, né, que foi referenciado, né, à própria feitoria do linho do cânhamo, né, no estado do Rio Grande do Sul, e que dessa forma surgiu ali para que os negros se organizassem, né, tivesse um retorno financeiro a se organizar e que desse dinheiro e dessas condições, né, lutarem contra o próprio regime escravista, né, isso é de se considerar. Então, né, esse tipo de quilombismo, né, o que temos em relação à discussão sobre uso cultural, uso medicinal, né, tem, na luta dessas pessoas que, de certa forma, disputaram poder com os regimes coloniais, a defesa de uma planta, né, incorporada às diversas lutas sociais hoje. Né? Não podemos negar que não só a discussão sobre a cannabis medicinal, mas também a discussão
sobre uso cultural esteve presente nas manifestações dos movimentos sociais no decorrer dos anos, dessa última década. E também, em sintonia a isso, alguns países onde não houve ali a origem da discussão sobre proibição, já desde o período da pandemia, legalizaram, né, a comercialização e uso da maconha, como é o caso da Holanda. Então, estamos imbricados com essa relação. O Brasil e os Estados Unidos são países, né, de objeto de estudo para se estudar sobre uso de cannabis, uso cultural de maconha, e sobre justamente o uso de drogas em geral, né? A discussão sobre saúde pública. Essa discussão sobre saúde pública, né, é o que nos traz aqui. É um instituto, né, que se coloca a produzir conhecimento em torno da atividade terapêutica, né, sem dúvidas um retorno a como se utilizava, né, o uso dessa planta pelos africanos, como bem o texto traz, né, na discussão sobre os agentes, né, que vão atuar sobre um uso de uma população que não era discriminado, né? Até, vamos dizer, o período do Império, né? Até o século XIX, quando a gente tem no município do Rio de Janeiro a primeira lei no mundo que proibia a comercialização, o uso da maconha. Um contexto aí, como o professor Marcos Paulo traz, a Luísa Sade traz, né, de controle social, visto que, né, se temeu como uma praga, né, uma contaminação sanitária, o uso de maconha também entre os brancos, né? Então, os pobres eram culpados porque não conseguiam se desenvolver, ter mobilidade social, né? E também por bater tambor, também por fumar maconha, tocar samba, as diversas manifestações afro-indígenas, né? E que, ao mesmo tempo, eram acusados de serem pobres, né? E por essas condições eminentemente eugenistas, estavam ali condicionados à pobreza. Isso não aconteceu, né, na experiência do Rio Grande do Sul, né, das comunidades que se juntaram em torno da feitoria do Rio Nilo, né, que, de certa forma, desbancou, né, os técnicos coloniais que não sabiam nem manejar, não sabiam nem como se procedia sobre os cuidados, né, e o tratamento à maconha, né, os negros que tinham esse conhecimento. Isso é de se frisar. Aproximando agora das 9h20, né, que é quando aí a gente vai chamar, queria até anteceder essa convocação do professor, né, dado aí toda a sua trajetória, né, e chamá-lo aí para a gente discutir um pouco sobre esse tema, né, para mim não ficar só falando aqui, acho que seria bom para a gente abrir também para a turma que está aí, para essas posições. Chama aí o professor Marcos Paulo aí, por gentileza. Olá, bom dia. Valeu, Marlone, pela apresentação.
Beleza. Fico feliz em estar no ITC nesse dia, nesse momento. Acho muito importante que a gente possa fazer esse tipo de reflexão e discussão sobre justiça social, política de drogas, né? Porque são fenômenos que nos atravessam em toda a vida, né? Nós não conseguimos hoje viver nosso dia sem pensar na nossa segurança, nas questões relativas ao faccionalismo, que o proibicionismo vem trazendo, ou violência policial. Então, são coisas que nós estamos vendo agora aí, né, o exemplo da CPI do funk, né, CPI dos pancadões, vocês estão vendo aí como as pessoas estão tentando a tela do PowerPoint. Deixa eu chegar no PowerPoint que eu abro a tela. E aí você vê como a política, né, ela implica na perseguição das pessoas negras, né? Mas a gente vai dar prosseguimento. Antes de abrir o slide ali, tá, eu fiz apenas 10 slidezinhos, tá? O artigo tem 30 páginas. A gente abordou diversos temas que a gente versa um pouquinho, então a gente fez essa pesquisa tentando dar conta de diversos temas. Claro que foram sínteses, mas já é alguma coisa, né? Já abre espaço para uma reflexão. Eu já acendi meu baseado, porque é difícil falar da planta sem ter a minha planta. E eu gosto da minha planta, então não tenho condições, tá bom? Então vou falar aqui fumando meu baseado. Porque não posso conceber moralmente que uma flor ou um fruto possa ser visto como uma coisa negativa. Então, não tenho nenhum problema com isso. Sim, rapaz, deixa eu falar um pouquinho de mim também. Eu sou do movimento social, desde toda a vida. Desde adolescente, sou do movimento social. Tive formação no Quilombo do Urubu, dei aula no Quilombo do Urubu sobre cidadania e consciência negra durante 12 anos. Entrei na UFBA em 2011, me formei em ciências sociais, mestrado, antropologia, doutorado em etnologia. Entrei na UFBA para estudar sobre política de drogas. No meu bairro, me organizei com o pessoal do meu bairro, fiz uma associação chamada Juventude Ativista de Cajazeiras. E desde os 18 anos eu estou na militância aí por direitos e justiça social para a periferia. E aí, quando eu fiquei de maior, né, aos 18, esse período assim, né, maior, a gente comecei a fumar, então eu falei, pô, uma cannabis. E aí, quando eu comecei a fumar, tive uma epifania, uma revelação que me dizia que a cannabis iria resolver os problemas dos seres humanos, que era a solução, era a descriminalização e legalização da cannabis. E aí eu, fui estudar sobre cannabis, depois de fumar esse beck aí que bateu tudo, e acreditei nessa ideia, porque eu achei essa ideia fantástica. Comecei a estudar sobre e percebi que estava correto todas as vezes. Cientificamente, eu estava alinhado com uma ideia, não com uma luta por ficar doidão ou usar droga, pelo contrário, mas uma luta que envolve saúde, que envolve justiça social, que envolve possibilidade de transformação. Então, eu abracei a ideia da cannabis mesmo. Assim, eu não gosto muito de falar nem o termo cannabis, eu vou falar maconha mesmo, porque muita coisa em torno dos conceitos, e as pessoas querem ressignificar os conceitos no intuito de tirar a discriminação racial do conceito. E eu entendo, eu acho necessário em determinada dimensão. Só que a questão do conceito de maconha ou cannabis implica muito a estigmatização do negro. Cannabis é que o branco usa, e maconha é que os pretos usam. Então, eu prefiro ficar com a maconha mesmo, porque todo esse lado aqui. Então, e eu acho muita tentativa de gourmetização da planta, então eu questiono essa questão da cannabis. Eu uso o termo cannabis também, claro, mas com questionamentos. Eu uso a porra toda com questionamento, não consigo não questionar. Então, falei um pouquinho, né, militância, toda a vida, entrei na universidade por conta da política de drogas, depois disso aí eu trabalhei na faculdade de medicina, na Aliança Redução de Danos, trabalhando com com pessoas em situação de rua. Depois eu trabalhei no CETAD, com homens negros, sobre tudo com questão de drogas. Depois eu trabalhei no Viva a Vida, com redução de danos. Todas as instituições, durante meus 15 anos, foi trabalhando com usuários de drogas, crack, álcool. Cannabis, eu nunca tive paciente de uso abusivo de cannabis nesses 15 anos, porque não existe que eu conheço. A única pessoa que tem uso abusivo de cannabis que eu conheço sou eu, que fumo muito. Brincadeira à parte. Não conheço ninguém que faz uso abusivo de cannabis, assim, que precise de redução de danos. A minha trajetória no cuidado não me mostrou esse tipo de pessoa. Mas é importante a gente pensar como, no meu caso, né, é importante eu pensar, minha trajetória, né, eu queria lidar com a questão do uso abusivo das drogas e eu fui buscar uma trajetória institucional das principais instituições que trabalham em Salvador, Bahia, com usuários de drogas. Então, trabalhei com usuário de crack, de álcool e tal. Então, trabalhando no Viva a Vida há 6 anos com jovens e agora estou trabalhando no Pronasce Juventude.
Fiz uma pesquisa também ano passado pelo SEADES sobre violência e juventude, né, em Camaçari, que foi considerado o território mais violento do Brasil. Então fui lá fazer uma pesquisa sobre as motivações da violência no território. E hoje, atualmente, estou trabalhando no Pronaf Juventude, que é uma instituição, um programa federal do governo que trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade socio-racial agravada. São jovens oriundos do crime, do tráfico, que decidiram mudar de vida ou que querem receber um auxílio para poder. Então, eu estou com esses jovens aí fazendo esse tipo de atuação, né? Dando oficina de redução de danos, de autocuidado e tal. Então, agora, dando essa apresentação aí, então eu tenho uma história aí, uma know-how aí nesse rolê. Eu acho que, como é, só abrir o meu aqui ou como é? Tem essa coisa também. Acho que é aqui mesmo, né, para abrir o slide. Você consegue ir ali no cantinho embaixo, ó, ele abre o slide em tela cheia. Eu tenho que apertar F5 no caso no meu, né? Pronto. Então vamos nessa. Faz aí. E aí, deixa eu ver se vocês veem melhor, peraí. F5. Dá para ver melhor aí? Na sua tela já tá? Já tá. Aí não tá, não? Às vezes aqui tem um delay, mas não tá, não. Talvez se você der um ESC e clicar mesmo, porque tem alguma coisa ali do lado esquerdo que você tem que fechar, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui, peraí. A recuperação do documento. Essas veleidades que ocorrem, né? Peraí. Esse probleminha que eu... Então tá, então eu vou de novo aqui. Você saiu agora, tá? E sair, isso. Aí eu vou entrar de novo. Compartilhar. Compartilhar a tela. Isso. Aí aqui, né? Aí tá Aqui, vendo? assim? Tá bom assim? Aí eu faço lá com o meu agora. Não, aqui embaixo, ó, do lado de comentários, tem, acho que 1, 2, 3. Tem uns quadrinhos, tá vendo? Embaixo, lá embaixo. Sim, sim. Mas ferramenta da reunião. é o quarto botãozinho ali, ó. Aí, abaixa o mouse, abaixa mais o mouse. Isso. Do lado de comentários ali, antes do... Sim, sim, sim. Aqui? Não, aqui. mais embaixo. Seu lado esquerdo. Ou direito, desculpa. Para cá, aqui? Mais para direita, tá lendo ali embaixo comentários? Tá escrito comentários. Anotações, comentários. Aqui do lado de comentários. Chat de todos, é isso? Chat com todos? Não. Mais embaixo aqui, ó. Onde você tem a porcentagem, tá vendo? 68%. Não, deixa eu ver aqui. 68% não, peraí. Acho que eu abri alguma coisa. Aqui, será? Tem outra forma também. Mas vai assim mesmo, tá tudo bem. Só fecha esse do lado aqui, ó. Restauração de arquivo. Tá dois abertos, aí tem dois abertos, né? É horrível esse. Eu sou horrível das redes sociais. Olha se a tela. Só não entrou a tela cheia. Muda o slide pra gente ver. Muda o slide. Tá, é porque aqui ainda tem uma coisa que tá travada aqui no canto da tela, que eu não sei que diabo é. Que tá sugerindo uns aplicativos, umas coisas, não sei o que é. Só muda o slide pra pra gente gente ver que tá funcionando. Muda o slide. Tá, deixa eu só tirar esse aqui da tela aqui, que tá me atrapalhando. Tem ferramentas aqui que estão abertas que eu não tô conseguindo tirar da tela agora, não sei por que. Peraí. E aí tá sugerindo aqui que acho que é para fechar. Fechar permanentemente. Peraí. Mas assim tá funcionando, a gente tá conseguindo ver, viu? Não, é porque tinha umas coisas abertas aqui de IA aqui que não tava funcionando, mas fechei, sim. Aí não consegui, né, abrir aqui a apresentação completa. Do lado de chat aqui tem detalhe da reunião, tem pessoas, tem 3 pontinhos aqui. Mais opções, né? Ajuste de visualização, é isso? A tela que nós estamos vendo aqui é a tela do seu PowerPoint, certo? Isso. Tá conseguindo ver? Tá. Aí você consegue mudar o slide só pra gente ver? Da sua forma aí? Muda aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Mudou? Mudou. Será que se eu abrir aqui agora vai ficar? Tá melhor assim? Tá ótimo, tá tudo bem. Tá ótimo? Tá conseguindo ler? Tá dando pra ler. Bom, a dinâmica que eu pensei foi o seguinte, eu tirei alguns trechinhos do artigo, que são tópicos, vou ler e a gente vai refletir. Depois a gente faz uma reflexão total, ou se vocês quiserem também trazer alguma contribuição sobre isso aí, podem falar também,
não é um problema, não. Eu acho melhor bater um papo do que ficar nessa de professorado, né? Porque aí a gente reflete, se envolve. E o rolê é esse. Tá bom? Então vamos assim. Primeiro, pensar por que nós fizemos isso, né? Assim, eu, Mariana e Lucas, a gente decidiu escrever sobre esse tema, porque nós trabalhamos trabalhamos há alguns anos na luta por justiça social. O que é isso? Vou falar mais especificamente no artigo, mas nós lutamos para que a população negra receba algum tipo de reparação perante as questões perante os impactos da proibição da maconha na vida das pessoas negras, né? Então, a gente acredita que as pessoas pretas precisam receber reparação histórica. Então, o título do artigo é A Proibição da Maconha no Brasil, os impactos socio-raciais, interesses históricos e perspectivas para a inclusão do povo negro no mercado legal de cannabis. Então, a gente vai fazer esse processo aí de trajetória, de como foi que se deu, esse processo de criminalização e exclusão, e vamos trazer sugestões do que fazer de possibilidades no mercado canábico no Brasil. Vou contar meu tempo aqui, deixa eu ver, são 9h30, né? Peraí que já falou comigo aqui, deixa eu ver que diabo foi. E eu vou estar aqui com vocês. Professor, Não, já vi aqui. Se eu, Tá tudo bem, se eu puder concluir, para a gente fazer uma discussão, né? Que até mais Malone, seu microfone não está muito bom. Opa, desculpa. Se desse para concluir, né, Jean, até umas 10h30, gente, para fazer uma discussão, 10h20, 10h30, dentro de 1 hora, né? Só para a gente fazer uma discussão breve. Tá certo, beleza. Ótimo, o objetivo é esse mesmo. O objetivo é esse. Eu não quero também me alongar muito, porque eu não tenho esse tempo todo, infelizmente. Mas a gente vai fazer até no tempo certinho uns 30 a 40 minutos de debate, de reflexão aqui. Melhor o debate do que... Vocês vão ler o artigo, melhor que vocês leiam o artigo. Mas, enfim, tá aí. Então, como eu falei anteriormente, né, na nossa introdução, a gente começa discutindo sobre a nossa proposta de pesquisa, né? Que é explorar os impactos da proibição e criminalização da maconha e seus desdobramentos econômicos. Porque, assim, a gente não tem como, tem um errinho ali, né? Por não separei, mas a gente não tem como pensar um fenômeno social sem pensar o conjunto de relações sociais da qual ele está implicado, né? Então, um fenômeno social, geralmente, ele é multicausal ou multirelacional. Então, ou seja, ele tem várias relacionalidades da qual está implicando ele, né? Os fenômenos sociais. Então, a gente vai discutir a maconha dentro dessa perspectiva mesmo. A proibição e a criminalização, quais são os efeitos relacionais que causam na comunidade negra? Então, a gente foi investigar dentro desse caminho. Então, vou trazer um pouco das raízes históricas, apontar um pouco das raízes históricas. Eu só preparei 10 slides, tá? Como eu disse, eu não queria aprofundar, ficar muito em detalhes do texto, conceituais de autor, eu achei desnecessário. Vocês vão ler o artigo em algum momento e vocês vão se apropriar do debate. Mas aqui eu acho mesmo essa reflexão e esse contato e troca que a gente pode fazer, que eu acho mais interessante. Então, vou ler os tópicos e vou dando prosseguimento. Do medicinal ao narcótico, a criminalização da maconha, os desdobramentos econômicos e as desculpas para a proibição. A gente começa fazendo essa reflexão histórica de como é que funciona o processo da criminalização e como é que se dá, historicamente, e por que, na verdade, as motivações o porquê da proibição. E aí o que acontece? É sabido, por todos, né, que fazem uma breve pesquisa sobre a maconha, que a maconha ela não tem uma proibição por conta da saúde, né? Embora tenha sido a classe médica que tenha construído toda essa lógica de proibicionista, como o Rodrigues Doria, é sabido que a proibição ela está diretamente relacionada a um objeto, a uma substância, a um fruto que era bem utilizado nas comunidades africanas. Então, a proibição está diretamente relacionada com o racismo. Não, é impossível pensar em criminalização da maconha sem pensar a construção do racismo, porque, inclusive, a maconha foi proibida por questões de racismo contra os usos africanos da planta. Então, você vê que é uma coisa que está diretamente relacionada. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Inclusive, por isso tem esses impactos. A gente vai pensar sobre os impactos disso posteriormente. A maconha, como nós sabemos, ela é utilizada há mais de 7.000 anos, né, pelas pessoas.
Seshat, que é a companheira de Tote, que é o deus escriba do conhecimento da matemática, que criou as pirâmides, conhecido também, várias teorias dizem que esse Tote era também conhecido como Imhotep, né? Imhotep, que era o cara que criou as pirâmides. Ele tinha como sua companheira Seshat, que era a deusa da cannabis e da poesia. Então, quando a gente pensa no Antigo Egito, 7.000 anos atrás, já existia já uma veneração, uma adoração, um culto sobre a cannabis. E aí, quando você faz um retorno, quando você faz um retorno histórico da cannabis no religioso, você percebe que, historicamente, diversas culturas, diversos grupos sociais utilizam da cannabis, ou se utilizaram da cannabis mesmo como culto, ou se arvoraram na cannabis como farmacopeia e construções de voltados para a saúde, né? Saúde, lazer, prazer. A maconha esteve sempre relacionada com essa possibilidade de autocuidado, de bem-estar. Maconha produz bem-estar, não é isso? Então, há mais de 7.000 anos, a maconha está relacionada ao bem-estar das pessoas, ao cuidado como um remédio. A maconha foi utilizada como um remédio desde 7.000 anos. A China já fala sobre isso, mas, como eu estou dizendo a vocês, Seshat lá no Egito, há 7.000 anos também, já tem uma deusa lá. Se tem uma deusa, quer dizer que tem um uso mais antigo, né? Porque supostamente o culto deveria surgir depois, né? Não antes, né? Então, depois do uso, no caso, eu estou dizendo. Então, possivelmente, as pessoas usavam antes do culto. E aí, trazendo para a religião de matriz africana brasileira, a gente também encontra os cultos Igbo, né? Que na verdade, os cultos africanos, né? Que tem como Igbo, que é a substância, né? Exu, como a maconha como uma planta sagrada dentro do candomblé. Então trazendo isso como exemplo para a gente pensar que, embora tenha esses 200 anos aí de proibição, praticamente, a gente já tem uma história de uso milenar, né, da maconha. A proibição no Rio de Janeiro, em 1830, foi uma proibição que seguiu um conjunto de proibições de práticas da cultura africana. Samba, capoeira, fumar maconha, deixa eu ver o que mais, roda de capoeira, samba, roda, os alimentos, né, visto como inferior, as artes, né? Então, assim, um conjunto de elementos foram racializados, foram discriminados, foram inferiorizados pelos brancos, e a maconha entrou nesse bojo. Só que a maconha, diferente de outros elementos da cultura africana, ela não teve o tamanho respaldo da comunidade negra, não recebeu apoio na luta, porque enquanto alguns grupos eugenistas diziam que capoeira era inferior, não sei o quê, a gente sabe que no início do século XX, vários grupos africanos lutaram mesmo, lutaram até fisicamente. O mestre Bimba desafiou os lutadores do mundo inteiro para provar que a capoeira era um esporte digno e muito bom. Então, assim, você vê, os pretos faziam música e tal, então, tipo, houve todo um movimento para poder mostrar que o preto tinha cultura, e não era um ser sem cultura. Inclusive, essa ideia de pessoa com cultura e sem cultura tem uma origem racista, né? Então, os pretos lutaram para mostrar que tinha cultura. Só que, quando fala sobre o uso da maconha, ele entrou num discurso, houve um discurso médico criminalista. Então é mais complicado, é mais complexo, você que não tem estudo, enfrentar um médico e falar, não, se eu sou um lutador, eu posso lutar com qualquer pessoa do mundo e falar, vamos ver aqui então quem é o lutador mais forte, será que você é superior no esporte, né? Os nazistas, os eugenistas, né, nazistas, dizem que eram superiores fisicamente, e os pretos sempre venceram em vários campeonatos, né? Então, tipo, como é que você é superior fisicamente se eu vencer em vários campeonatos? É difícil você comprovar isso, vira falácia. Mas e quando se trata de um remédio que um pesquisador, cientista está dizendo que é um problema? E aí as pessoas que não têm grau de estudo foram proibidas de estudar, não tiveram como fazer esse enfrentamento. Então, aquilo que entrou primeiramente como um decreto imperial, ele foi se transformando, foi ganhando diversas facetas dentro do Estado, mas todas elas em prol da perseguição e da inibição da liberdade dos povos africanos, né? Então, os povos africanos
a maconha foi uma estratégia, eu costumo dizer bastante isso, a maconha foi um bode expiatório que foi utilizada para poder cometer violência com as pessoas negras. A proibição da maconha é um bode expiatório para poder cometer violência com as pessoas negras. Da maconha e de outras drogas. É só uma desculpa, um bode expiatório. Então, a desculpa para a proibição é, ó, se a pessoa negra gosta disso, então eu posso cometer mal a isso. Se em outras dimensões ela conseguiu comprovar, nessa aqui é difícil, porque ela não tem um diploma de médico, ela não fez a pesquisa. Então, você já vê o problema, né? E aí, a gente pensa, tá, se historicamente a maconha teve associado com as pessoas negras, e se nunca teve, a gente não conhece registros históricos dos problemas causados pela maconha à população negra, então a gente se pergunta se houveram, e foi a nossa pergunta também, se houve exemplos históricos de que a maconha foi, além da saúde, foi utilizada pela população negra em alguma dimensão assim, de trabalho, de econômica, de produção, e também assim, os impactos dessa proibição, porque as pessoas usavam maconha. E quando proibiu, o que aconteceu? Então a gente tentou refletir sobre isso e buscar exemplos históricos também. E a gente encontrou um exemplo histórico da Real Feitoria da linha do Cânhamo, como um empreendimento legitimamente preto, né? O que acontece? Tá, eu vou ler essa citação e eu vou continuar a arguição. É importante realçar que a Real Feitoria do Linha do Cânhamo estava longe de ser uma empresa escravista típica, especialmente pela introdução da mão de obra ser independente do tráfico escravista. Então, qual é a ideia? Essa Real Feitoria da Linha do Cânhamo, ela ocorreu por quê? Porque a França ela estava desenvolvendo uma produção grande de cânhamo, não sei se foi não lembro se foi no Haiti, ou foi, acho que foi nas Ilhas Virgem, ou foi Canária, enfim, uma dessas. Professor, E aí o desculpa que acontece? interromper, a gente não Pode está falar. vendo o slide que você está fazendo, lendo a citação. Talvez se É você... mesmo? A gente ainda está na sua apresentação aqui, só para... É mesmo, não mudou? Eita, porra. Não, muda aí novamente para a gente ver. Mudei, passei para alguns aqui. Não, Não foi não? Não está mudou na sua nenhum? apresentação. Será que você está em outra tela? Está com dois abertos? Ah, eu já estou aqui no quarto slide. Aqui. Eu estou A aqui no gente está quarto. no segundo ainda aqui, eu percebi. Espera aí. Aí agora mudou, agora mudou. Agora mudei. Agora está no interesses econômicos. Tá, deixa eu tentar de novo então aqui, ver se vai. Foi agora? Não. Nada? Não. Ai, meu Deus. Foi. Agora, tem um delay mesmo. Do Tem um medicinal. delay mesmo. Isso já passei, isso. Aí tem esse aqui, Real Feitoria da Linha do Cânhamo, que eu tô. Pronto. Estão vendo esse? Dá para ver esse? Isso, agora estamos. Será que se abrir ele volta pro início? Não, né? Não, pode manter assim, tá tudo certo. Aí quando você passar, você só confirma que a gente dá um legal aqui. Tá bom. Então deixa eu botar meu gás aqui pra gente ir. Vamos nessa. Então, qual é a ideia? Então, a coroa portuguesa, vendo que a França estava produzindo muito material, muito tecido, o que foi que ela fez? Porra, a gente também vai investir nisso. E aí, só que para investir nisso, precisava de pessoas que soubessem trabalhar com isso. Então, recolheu a escravaria que tinha noção de como cultivar e investiu no cultivo da cannabis. Só que, como eu disse a vocês, foi o investimento foi numa cannabis voltada para a produção de cânhamo. E isso não quer dizer que não havia outros tipos de produção de cannabis, só que o foco era o cânhamo, para produzir tecido, linho. Só que, como nós sabemos, a maconha ela faz milhares de produtos. Eu estou buscando essa informação há algum tempo na internet, eu não encontrei hoje novamente. Mas eu vi certa vez que a maconha é possível fazer até 40 mil coisas com maconha. Eu encontrei essa informação uma vez, não encontrei novamente. Então, eu confesso a vocês que eu não vou defendê-la. Mas eu encontrei certa vez que a maconha fazia 40 mil produtos, e eu acredito nisso. No sentido de o cara já construindo carros, aviões e motos, né? E casas. Então, com todos os objetos desse empreendimento sendo feito de cannabis, à base de cannabis. Então, eu acredito que é possível, sim, fazer 40 mil produtos. Se existem 40 mil objetos para formar um avião. Mas, da gente pensar como essa planta ela é versátil na sua qualidade e capacidade
de se adequar às necessidades e vontades humanas, né? O cara quer fazer chiclete, faz. O cara quer fazer gasolina, faz. O cara quer fazer um bloco, faz. O cara quer fazer uma borracha, faz. Um ferro, faz. Maconha tem esse tipo de coisa. Então, um Tinta. tipo de... Oi? Tá me Tinta ouvindo? faz, tecido faz, um bocado de coisa. Isso, exatamente. Tem uma variedade que a gente não consegue nem contar. Assim, cansa os dedos de ficar contando. Então, tendo em vista isso, a gente não pode pensar que a maconha era utilizada apenas como para fumar, né? Principalmente por ela ser um remédio. Então, quando a gente pensa a real feitoria da lenha do cânhamo, a gente pensa que africanos escravizados sabiam, tinham conhecimento de uma técnica, foram, a partir da Igreja Católica, mobilizados, né, obrigados a trabalhar numa real feitoria, ou seja, produzir tecido para poder entrar no enfrentamento da produção de tecido com os franceses. Só que o que acontece? Deu um efeito diferente, porque as pessoas, os africanos que estavam envolvidos na real feitoria, eles começaram a construir um processo muito diferente. Inclusive, tem 2 documentáriozinhos de um professor também falando sobre uns 20 minutinhos, 30 minutinhos sobre a real feitoria Lenha do Cânhamo no YouTube, mas mostrando que os pretos que estavam envolvidos com isso, eles estavam também relacionados com o movimento do etiopismo, né, que é a luta por direito etiopista, tal. Diz que esses pretos tinham essa relação com o movimento etiopista. Diz que eram pretos também que se organizaram para além da produção de cannabis, né, porque eles perceberam que existiam outras necessidades agrícolas nos territórios que existia a Real Feitoria Lenha do Cânhamo, e eles tinham território para produzir cânhamo, então eles começaram a versatilizar suas culturas e também fazer um bom comércio no Rio Grande do Sul, no território que eles estavam específico, vivendo. Inclusive tem um quilombo lá, tem um documentário sobre um quilombo, que as pessoas estão dessa Real Feitoria Lenha do Cânhamo, que vale muito a pena ver. Mas aí o que acontece? Houve essa tentativa, mas os escravizados, vocês sabiam, né, que as pessoas escravizadas, elas tinham dinheiro, elas poderiam comprar a sua alforria, né? Então, por isso que o Brasil, quando acabou a escravidão, apenas 20% da população africana aqui ainda era escravizada, porque ainda estava chegando escravizados, mas a maior, tipo, 80% da população já tinha comprado sua alforria. Então, a coisa é mais complexa do que a gente imagina quando se trata de escravidão. E aí o que acontece? As pessoas se libertaram, construíram culturas e produziram culturas de alimentos e tal, e conseguiram se reestruturar financeiramente e economicamente na cidade, a ponto de fazer negociação política, de sair da condição de escravizado e tal. Achei muito interessante como a maconha, mas não só a maconha e o contexto também, né? Porque tinha também a necessidade de culturas. No século XIX havia a dificuldade de produção de alimentos, porque o rei, a coroa, não queria produzir alimentos, mas apenas fazer a colonização visceral, fazer a rapinagem, né, roubar tudo para o Brasil. Então, os africanos, nesse período, entenderam esse rolê aí e conseguiram se organizar grupalmente para poder requerer mesmo a sua dignidade, a sua cidadania. E a Real Feitoria Lenha do Cânhamo não conseguiu fazer um enfrentamento com o Leão francês. Começa a surgir também, né, uma tentativa de proibição da maconha, porque os pretos se utilizavam bastante da maconha, os africanos faziam remédios, faziam tecido, faziam alimentos, faziam clubes de uso, e por essas e outras começa a haver uma perseguição na proibição, porque ela produz bem-estar social. Olha que coisa doida. Ela produz bem-estar social. E aí houve essa proibição aí. Então tá, mas essa é uma experiência interessante para a gente pensar como a primeira experiência onde africanos trabalharam com maconha no Ocidente conhecido e que foram, de alguma forma, foram potentes, foram realizadores, assim, da economia, da possibilidade de construir uma alternativa para o povo negro no século XIX, no período da escravidão. Então, é uma coisa, assim, genial, assim, a gente pensar que existiu isso, né, que o Brasil já cultivou muito maconha, que a coroa cultivava maconha.
Assim como depois vocês vão descobrir em algum momento, lendo Rosa del Olmo, que eu falei anteriormente que é a droga de distração, que se mulher vão descobrir que a coroa portuguesa não, a Igreja Católica foi o maior traficante de cocaína do mundo no século XIX. Mas é isso. Então, a gente entende que a proibição das drogas está diretamente relacionada com as questões de poder e de desigualdade. Uma droga não é só proibida por questão de saúde, mas para manter determinado tipo de desigualdade. Tá? É o que a gente chama de mercadoria política. Então, e aí a gente vai agora. Vocês viram passar o slide para vocês? Sim, passou, professor. Tá, interesses econômicos. Isso mesmo. Então, interesses econômicos e a criminalização do cânhamo. Tem um exemplo também no início do século XX, porque assim, a maconha, coitada, ela foi flanqueada em várias dimensões. Primeiro, o povo preto, o povo africano usava maconha, então ela foi perseguida porque o povo preto usava maconha. A coroa tentou dar conta da produção, né, de cânhamo para poder enfrentar o mercado francês. Não deu conta. E aí uma grande empresa chamada DuPont Chemical Company, ela decidiu, no início do século XX, ela decidiu também fazer esse enfrentamento e investiu financeiramente numa campanha contra a cannabis. Então a cannabis foi difamada. Primeiro que já era mal vista porque os pretos usavam maconha e se sentiam bem. Isso é uma desgraça para racista, né? Um povo preto está se sentindo bem é uma miséria. E aí o que acontece? A criminalização do cânhamo é a estratégia utilizada para poder criminalizar as pessoas negras. Só que criando campanhas contra a maconha e impedindo também de que ela seja um produto dentro do capital, que as pessoas pretas possam manipular, porque é uma planta que eu posso botar no fundo da minha casa, cara. Com todo o problema que a gente pode botar uma planta no fundo dentro de casa. Então, assim, ela pode servir como um produto. Então, a proibição da maconha, de maneira econômica, também serviu a interesse das indústrias. E aí, eu vou dar o exemplo desse DuPont, que investiu em campanha contra a proibição da maconha, porque a maconha ela produz tecido linho, e esse tecido iria fazer concorrência com as suas indústrias de algodão, têxtil. Então, esse linho da maconha tem que ser proibido, porque ele vai fazer mal aqui, economicamente, à minha empresa. Então, ela sofreu desses reveses. Em prol da doença, a negação de evidências científicas e o impacto do proibicionismo. Rapaz, assim, a gente costuma refletir a ideia de que a saúde é cuidada pelas instituições de poder, né? Basicamente, a gente concorda que existe um SUS, que existe uma organização voltada para a saúde, né? No século XIX, as organizações voltadas para a saúde era a Igreja Católica. E aí o que acontece? A Igreja Católica tinha em si também uma série de valores, que eram valores de purismo contra as drogas, né? A classe médica não tinha, a classe médica era cristã do que a gente do mais fundamentalista que a gente imagina, por mais que a gente falasse, mas eles não eram religiosos, eles não eram necessariamente religiosos, eles não faziam a cirurgia chamando por Deus, né? Não era, mas o que eu quero falar é que os valores religiosos atravessavam toda a classe média. E aí o que acontece? Já havia essa moralização de que o corpo tinha que ser puro, não tem que ser não tem que ser violado. Já havia a ideia de que usar substâncias era bruxaria, era feitiçaria, era coisa de drogado. Os herbolários, né, que eram... No século XIX existiam os herbolários, né? Você chegava num lugar, tinha uma casa de chá, tinha uma pessoa que era o senhorzinho, o coroa, a coroa, o terreiro, que era o indígena, que era representante das plantas, você não faz ideia. Quem é um pouco mais antigo, né, que até a década de 80, 90, ainda viveu ainda um pouco disso, que é você comprar a garrafada, que é você procurar tomar alguém para te rezar, existem os herbolários, alguém que conhece o universo das plantas, queria atuar na saúde da população negra. Tendo em vista que a saúde pública não era voltada para atender pessoas negras, se você tivesse qualquer tipo de problema na sua vida, era problema especificamente seu, a não ser que causasse um dano social e você fosse preso ou morto. Mas, em geral, era isso. E aí, o que acontece? Pessoas
se especializaram em conhecimentos médicos herbolários, né? Que é, como eu estou falando, esses xamãs, esses tios, essas mães de santo, esses ogãs, esses pais de santo, entendeu? Essa galera que está, esses indígenas, enfim, qualquer pessoa que ocupa um lugar de sacerdócio, e como herbolário, ele tinha também a maconha como um elemento, uma planta, que iria, sim, contribuir para os rituais de cuidado e saúde dentro da comunidade negra, tendo em vista que, da comunidade africana, tendo em vista que não tinha saúde pública e nem hospitais para cuidar das pessoas africanas. E aí o que acontece? Os médicos, o Rodrigues Doria, especificamente, ele pesquisou sobre o uso da maconha e mesmo não encontrando nenhuma evidência de que a maconha fazia mal, os médicos, e foram não só ele não, tem vários exemplos, criaram uma campanha contra o uso da maconha, mesmo sem provas científicas. Por isso que eu decidi pensar nesse título, né? Em prol da doença, a negação das evidências científicas. Quer dizer, eu sou cientista, eu pesquiso uma coisa, eu não encontro nenhuma evidência de que aquilo é verdade, mas eu sou contra você, então aquilo ali vai ser verdade. Então a maconha foi proibida com esse discurso de que, mesmo o Rodrigo Doria costuma falar sobre os usos, a Saad dá esse exemplo, e mesmo que ele comprove que não faz nenhum mal, ele continua defendendo a proibição. Então a gente percebe que é uma... E a proibição sobre o quê? A proibição sobre a ideia de vício, sobre a ideia de que as pessoas se tornam burras, que as pessoas davam risada, que as pessoas ficavam lerdas e tal. E, geralmente, relacionada à dimensão do trabalho, porque até hoje em dia, a crítica é essa, né? As pessoas que fumam maconha, elas não querem trabalhar, porque a sociedade capitalista, você tem que querer trabalhar, você não tem que querer ficar relaxado, assistindo um filme, fazer ousadia, fumar, ficar descansando, comer, você tem que querer trabalhar, você tem que querer... Trabalho é uma máquina de tortura, que a palavra trabalho vem de tripalium, que é chamada uma máquina de tortura. Que as pessoas que gostam de trabalhar, elas são pessoas que têm problemas mentais graves, ou então elas estão fazendo alguma coisa que estão ganhando muito bem, então ela gosta de trabalhar, ou estão fazendo um tipo de trabalho do qual reconforta a sua alma. Mas, em geral, ninguém gosta de trabalhar, não, gente. Só que as pessoas que têm problema. Eu acho que a pessoa que trabalha, ganhando um salário mínimo, e gosta de trabalhar, porra, difícil, viu? Eu acho muito complexo. A pessoa gosta de trabalhar quando ela começa a trabalhar na primeira vez. É o adolescente que chega a primeira semana e gosta de trabalhar. Depois que você passa a ver como é o mundo do trabalho, as relações dentro do mundo do trabalho, todo mundo fica chateado, né, meu? Hoje em dia, mais do que chateado. Tem burnout, tem crise de depressão, ansiedade e abandono do trabalho. Porque não é ser explorado no capitalismo, não é a melhor opção para ninguém, nunca. Principalmente para as pessoas pretas, né? Então, essa ideia de associar o maconheiro à vagabundagem, a falta de trabalho, não querer trabalhar, etc., essa é uma lógica capitalista. É uma lógica que quer dizer, se você fuma maconha, você não se enquadra bem no capitalismo. Então, quando você vê alguém falando isso, desce o pau porque é um safado, também é um bandido, que quer que você trabalhe para o capitalismo. Então, vou dar prosseguimento a mais desse slide. Já está acabando, então eu fiz apenas 12 slides. Uma flor africana e a moralidade cristã. Como eu falei anteriormente, então a proibição da maconha tem seu problema na moralidade cristã, porque a ideia de abstenção como virtude, de corpo puro, de contra o vício. Então a teologia cristã, ela se pauta contra o uso abusivo de drogas. É permitido o vinho, porque Jesus Cristo supostamente tomou vinho, e porque ela coaduna com os interesses das empresas de cervejaria e álcool. A igreja, claro, a religião, não vê problema que as pessoas se autodestruam com álcool, mas vê um problema que as pessoas sorriam ou se sintam felizes e dispostas na utilização do fumo de um fruto ou de uma flor. É um grande problema. Isso é poluir o corpo, isso é gerar vício, isso é você ser uma pessoa pecaminosa, pecadora, cometer crime. Então, a religião cristã, ela sempre, não foi uma vez não, ela foi sempre perseguiu os pretos com relação ao uso da cannabis, né? Sempre teve uma postura contra, né? Mas, e por conta dos seus valores, né? Contudo, o rastafarianismo, que não é cristianismo, não tem nada a ver, tem muito mais a ver com o judaísmo do que uma espécie de judaísmo do que com o cristianismo de fato. O rastafarianismo, ele tem outra abordagem com relação ao uso medicinal da planta e o uso religioso da planta. A maconha, ela significa do Yorubá, a palavra é macana, que significa planta sagrada. Então, sempre esteve relacionado com o tronco religioso das culturas africanas.
desde o Egito, e não especificamente tem a mesma lógica da religião cristã, de que vai salvar, etc. Estava associado aos cultos, a vidências, a relaxamento, como o xamanismo usa, né? A possibilidade de você se conectar com espíritos de dimensões complexas das dimensões humanas, das relações humanas, dimensões complexas das relações humanas, né? Tem dimensões que são sensíveis que apenas com o uso de X ou Y substância você pode acessar. Então, a maconha tem outro tronco religioso, está em outro lugar. Então, as pessoas negras, como eu disse, a associação da religião, dos valores cristãos, as pessoas negras é a mesma coisa. O corpo preto é pecaminoso, o preto é sensual, não sei o quê. Então, uma série de estigmas relacionados ao racismo. O racismo relacionado à moralidade cristã, que é a ideia. Então, eu falei anteriormente, a maconha é mobilidade social. Qual é a ideia que a gente pensa, né? A maconha, assim como na Real Feitoria da Linha do Cânhamo, ela possibilita a mobilidade social dos seus cultivadores. A gente vê hoje as associações ganhando milhões e milhões aí de reais e de dólares pelo mundo, voltando para o cuidado para a saúde. Tendo em vista que ela produziu essa mobilidade social no século XIX, nesse contexto aqui, nós ficamos pensando, também ela poderia produzir uma grande mobilidade social. Por quê? Porque se você tiver uma planta, e essa planta, ela produz, é possível que ela produza, além do seu autocuidado, mas uma diversidade enorme de produtos, isso possibilitaria que as pessoas negras, como na Real Feitoria do Cânhamo, tivessem um produto em casa da qual elas pudessem circular e vender, e trocar, e fazer um produto para vender em algum lugar. Ou seja, dar a sua própria cara, a sua própria impressão à produção da maconha, ao cultivo da maconha. E aí a aposta é que isso produziria uma mobilidade social tremenda, porque todos nós teríamos alguma coisa para vender em casa, um produto. Às vezes, não sei se vocês já pensaram assim, pô, se eu tivesse isso, um produto para vender, eu acho que eu ganharia um dinheiro aqui agora. Ter uma maconha em casa é ter um produto que todo mundo poderia vender. Todo mundo poderia trocar, todo mundo poderia comer, todo mundo poderia fazer um remédio, todo mundo poderia fazer alguma coisa. Então, porque você só tem que saber como fazer aquilo que você quer. Então, já para finalizar, né, faltam umas 3 slides. O mercado da cannabis e o povo preto, o racismo estrutural e o mercado de trabalho. Por que foi que a gente decidiu fazer esse subtrecho aqui, né? Esse subcapítulo aqui no artigo? Porque nós somos país por cannabis e tal, como pesquisadores, eu, Mariane e Lucas, e a gente percebeu como estava se dando as relações, as empresas, as instituições, como estava se dando a questão do racismo na Expo Cannabis, né? Então, a gente começou a gente decidiu dar esse destaque e mostrar, nessa seção do artigo, a gente mostra como se dá, historicamente, as relações de trabalho no Brasil com a população negra e como a Expo Cannabis, ela não estava levando em consideração, por exemplo, as dimensões complexas que envolvem a cannabis naquele contexto, ou os usuários de cannabis, as pessoas negras. Então, por isso que o evento foi marcado com muitas pessoas brancas e poucas pessoas negras, sendo as pessoas negras mais atingidas historicamente por esse problema, e um evento como o Expo Cannabis, onde as pessoas fumavam maconha tranquilamente e tal, mesmo assim, em determinados espaços, claro, mas mesmo assim, não deu, e todo mundo é antiproibicionista, luta por direito e tal, e a maconha entra num leque de luta por políticas públicas, mas mesmo assim, na Expo Cannabis, a gente percebeu também que existia uma exclusão racial dentro daquele universo ali, antiproibicionista, de luta por direito, etc. Não haviam considerado o fato das pessoas negras serem as principais pessoas atingidas pela política de proibição. E aí, com o encarceramento em massa da juventude, com o genocídio, com esse discurso de proibicionismo voltado para criminalizar pessoas negras. Inclusive, tem um filme na Netflix chamado Baseado em Fatos Raciais, que é um documentário sobre os impactos da proibição da maconha na comunidade negra dos Estados Unidos. Vale muito a pena ver. E mostra um pouco disso que eu venho trazendo aqui, velho. Assim, mas muito da realidade dos Estados Unidos, que é justamente
como foi, quais são os impactos dessa proibição, né? Tendo em vista que as pessoas utilizavam bastante maconha nos Estados Unidos, e como foi que e os problemas que isso gerou. Mas no Brasil também gerou um super encarceramento. A ponto de 70% da população que está encarcerada são pessoas pretas. E no Brasil, 98% das pessoas que estão sendo mortas pela polícia são pessoas negras. E também a proibição das drogas vem sendo utilizado como um bode expiatório perverso, porque qualquer policial pode prender qualquer pessoa negra a hora que quiser, com o bode expiatório de que você é traficante. E você vai passar 9 meses preso até um juiz olhar o seu caso, e ele, se ele for um cara massa, legal, comprometido com a justiça social, ele vai olhar o seu caso, vai pesquisar e vai procurar saber as evidências. Se ele for um playboy branco, que o pai e a mãe foram ricos, playboys brancos, que deram tudo a ele de um lugar muito fechadinho, né, da sua cobertura, e ele passou nesse concurso porque a família dele já está nesse rolê aí, você se leou, meu irmão. E a gente sabe que a maioria das pessoas que estão na condição de juiz no Brasil são pessoas brancas, que vêm de famílias nobres, que têm uma tradição, então, assim, escravagista, escravocrata. Então, assim, é sem chance para a pessoa preta que é presa, no caso. Então, encarceramento em massa é uma realidade, porque a proibição da maconha ela também funciona como uma estratégia de encarceramento em massa, que é para botar as pessoas negras nessa situação. Ou seja, a coisa é tão doida. Tem um filme muito interessante, na verdade tem um filme documentário, que fala sobre o uso do crack nos Estados Unidos, dizendo que as pessoas nos Estados Unidos, na década de 60, fumavam maconha normalmente. Era muito comum elas fumarem maconha. E aí o que acontece? O governo dos Estados Unidos liberou o crack, distribuiu o crack nas esquinas e pediu para traficantes venderem a droga mais barata do que a maconha. Muito baratinho assim. E aí as pessoas venderam, ficaram viciadas, tiveram problemas com o movimento negro e tal. Isso foi uma das coisas que acabou com o movimento Pantera Negra. E aí você fica pensando, as pessoas fumavam maconha normalmente, deram um crack, as pessoas, é tipo maconha. Elas pensaram que era tipo maconha, elas fumaram. Só que, ou seja, o governo, politicamente, ele teve essa atitude política de desgraçar a vida das comunidades negras para acabar com o movimento negro dos Estados Unidos, o movimento Pantera Negra, distribuindo pedra de crack. E a maconha era tão utilizada normalmente, tão inofensiva, que quando o crack chegou, as pessoas não acreditaram que aquilo ali poderia fazer algum mal. E se entregaram abertamente, como se entregaram a roda de maconha, etc. E aí causou todo o impacto político nas comunidades negras dos Estados Unidos e no mundo até hoje, né? Então, considerando o encarceramento em massa e genocídio, as facetas da proibição. Então, como eu estou dizendo, a proibição das drogas, velho, ela tem um fundo, uma base racial, que é a ideia de proibir para perseguir pessoas negras. Tem um delegado que eu gosto muito do livro dele, não está aqui agora, os 2 livros dele que eu gosto muito, que eu sempre esqueço o nome, um acho que é Auto de Resistência, o outro é Acionistas do Nada, que ele mostra que, é delegado Orlando Zacconi, que ele mostra que em várias delegacias que ele viu lá na Praia da Tijuca, as pessoas brancas que eram presas com 1 quilo de maconha eram soltas como usuários de drogas, e as pessoas pretas presas com 1 cigarro de maconha eram presas como traficante, na Barra da Tijuca lá. E aí você encontra um professor aqui, Samuel Vida, que fez essa pesquisa aqui na Barra, a Barra aqui em Salvador, e ele descobriu que aqui na Barra, em Salvador, as pessoas pretas que são presas com maconha, elas são tidas como traficante, e as pessoas brancas são tidas como usuários, igual aconteceu no Rio de Janeiro. E aí a Iniciativa Negra fez uma outra pesquisa na Pituba, e descobriu que a Pituba é o bairro onde mais se apreende drogas aqui em Salvador. E a 500, ou melhor, 3 ou 4 quilômetros, que é o bairro Nordeste de Amaralina, que faz fronteira, que eu estou falando quilômetros de alguns lugares onde eu trabalho, mas, de fato, o Nordeste de Amaralina faz fronteira com a Pituba. Então, o bairro que faz fronteira com a Pituba, que é o Nordeste de Amaralina, as pessoas, é o lugar onde tem mais violência policial e ação policial no território. Então, aí a gente pensa, né? Quer dizer, o lugar onde mais se apreende drogas é nos bairros ricos, nos bairros mais ricos de Salvador. O bairro mais policiado de Salvador, a Pituba, é o bairro mais policiado de Salvador. Considerado, inclusive, há uns anos atrás, era considerado o bairro mais bem policiado do mundo. Sabia disso aqui? É bairro bem policiado do planeta Terra, aqui, ó, na Pituba.
Esse lugar é o lugar onde tem mais, onde a polícia mais encontra drogas em quantidade. E o lugar onde a polícia mais mata pessoas e não encontra drogas em quantidade é no Nordeste Amarelo, que é próximo vizinho, onde tem a favela. Então, aí você vê que existe uma contradição, um paradoxo, né? Uma antinomia profunda entre a realidade da qual as instituições da segurança pública versam sobre o uso da droga, sobre o crime, etc., e de fato, o que vem ocorrendo com as apreensões e os fatos com relação ao uso, à proibição das drogas e à apreensão das drogas. O discurso da segurança pública é de que a maconha é porta de entrada, de que a maconha e outras drogas causam muito mal, mas, na verdade, nós sabemos que a proibição das drogas causa muito mais mal do que a utilização das drogas. E mesmo a cannabis não tendo nenhuma prova, se vocês forem achando que eu estou brincando, vocês dão uma olhada na Organização Mundial da Saúde, OMS, vai no Google, vê assim, ó, o que é que a OMS acha da maconha? Ela fala assim, a maconha não faz mal, ela pode ser usada como uso recreativo. A Organização Mundial da Saúde fala isso. Mesmo assim, a maconha ainda é proibida. Mesmo com a Organização Mundial da Saúde falando que ela não faz mal, que ela pode ser usada de uso recreativo, são usos sem danos à saúde. Mesmo assim, ela vem sendo proibida no Brasil, porque, como eu disse a vocês, não tem a ver com saúde, tem a ver, e eu insisto nisso, tem a ver com políticas de discriminação racial. E eu acho que esse foi o meu último slide. Estamos abertos, ó, 10:10, genial, lindo que eu sou do tempo. Fui certinho no tempo, 10:10, né? E agora a gente abre, eu gosto da pontualidade, e agora a gente abre para fazer um bate-papo. Acho que é assim mais saudável. Muito obrigado, professor, é isso mesmo. Agradecer aí a sua exposição, suas reflexões, né? E agora é o momento, né, da gente abrir aí para inscrição, que eu peço que pode falar aqui, né? Posso ver aqui se já tem inscrição ou perguntas no chat. Mas quem queira fazer alguma pergunta, pode só levantar a mão e que a gente direciona, tá bom? Opa, Rony. Estão me ouvindo aí? Opa, tô sim. Massa. Sim. Queria agradecer aí ao professor, né? Que aula, hein? Muito, muito bom. Anotei bastante coisa aqui, queria estar compartilhando aí, refletindo. Né? O senhor falou aí sobre a maconha ser um bode expiatório, né, para controlar os corpos negros. E agora a gente fala muito em regular, legalizar, né? E aí eu queria saber, né, o que realmente o senhor acha que muda, né, com esse parâmetro, né? E se existe algum risco, assim, de continuar esse controle, né, só que de forma mais disfarçada, né? Como que o senhor vê essa situação aí, né? Acho que o Brasil, ele se esforça em adotar o caminho errado. Os políticos no Brasil, eles assim, existem pessoas que são capazes, que são pesquisadores, que são intelectuais, que são pessoas dedicadas a entender sobre o tema. E os políticos brasileiros, sempre na contramão do povo brasileiro, eles optam por tomar a postura errada contra o povo brasileiro, permanentemente, assim. Então, assim, você está vendo esse processo de legalização? Olha, a própria lei do artigo 28 diz o seguinte, ó, você tem que ter advertência verbal se você for pego com droga. O cara ali bate, véio, xinga sua mãe, ele espanca. Ou seja, não está amparado na lei. Quem é que está amparado na lei? Ninguém está amparado. A questão é essa. A questão é essa. A lei, ela ampara os usuários. Mas o Brasil tem práticas que são marginais fora da lei. Então, as instituições, elas criam a lei e elas agem de forma marginal. E nós ficamos submetidos à lei, porque a gente tem que cumprir a lei, a gente tem que ser submetido à lei, mas ela age de forma marginal.
Então, assim, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque eu não tenho uma boa expectativa com relação à descriminalização da maconha no Brasil. Eu tive. E agora eu estou percebendo como a Anvisa está jogando. A Anvisa ela está criando estratégias para que o Lula não legalize a maconha agora, nesse momento. E ano que vem vai ser ano de eleição. E aí isso vai ser jogado como eleição novamente, para eleição novamente. Então, assim, não sei se eu estou chegando ao núcleo da sua pergunta, mas o que eu estou falando é que os interesses, tem outros interesses políticos que não estão diretamente relacionados com o bem-estar da população, nem com saúde pública, mas com seus próprios interesses financeiros. Aí, tipo, a gente fica muito à mercê do quê? Porque é o que eles decidem, é o que, tipo assim, nesse momento agora a gente vê também a bancada ruralista aí falando, tipo, ó, é possível, mas eles mesmos não estão detonando, eles não estão querendo ter as plantações legalizadas só para eles. Então, tipo, a gente fica novamente na mercê, porque a gente depende da política para poder fazer as certas orientações, e os políticos são contra nós, né? Então, não sei se eu respondi, mas eu não tenho muitas fantasias positivas. Oi, Lucas. Pode falar. Eu me inscrevi, mas... Respondeu sim. Valeu. Pode falar, Lucas. Oi, Lucas, está me ouvindo? Acho que ele não está ouvindo. A voz está com você, Lucas. Bom, acho que o Lucas caiu, né? Se ele voltar, eu passo a voz para ele. Eu levantei a mão, né? Porque imerso nessa discussão, né? O que está sendo discutido, a gente vê que, e o texto trouxe, que a lei de drogas de 2006 não explicita, né, nem o que é drogas, né? É o mesmo conceito de igualdade racial, se a gente for analisar no estatuto. Não tem uma definição do que seria, né? Nem saúde pública. Você sabia que é proibido usar droga porque afeta a saúde pública. Aí você for olhar a Constituição, o que é saúde pública? É bem-estar dos cidadãos. E aí? Quer dizer, como assim? Peraí, bem-estar é estar bem. Tá bem. Peraí, a droga está dizendo na OMS diz que isso aqui faz a gente se sentir bem. Como é possível que isso pode ser proibido por afetar a saúde pública se a Organização Mundial da Saúde Pública está dizendo que isso faz bem? Tá entendendo? Tipo, é só loucura, cara. E olha, eu não quero ser abusado não, mas tem um juiz aí no YouTube explicando juridicamente por que vender droga não é crime. Não existe tráfico de drogas, é uma ficção jurídica para poder prender pessoas pretas. Assim, só para a gente ver, a justiça, ela não se arvora em termos do bem-estar social. Pelo contrário, ela se arvora em torno das relações de controle e poder. Então, claro que a gente acredita na justiça, que todos nós precisamos de justiça em algum momento, né? A gente não pode viver nesse absurdo, nesse caos. Mas a justiça, no âmbito da política de drogas, ela não está voltada para o cuidado próximo, etc. E não quero dizer que a gente não tenha conquistas. Inclusive, eu luto por justiça social. O que meu objetivo de vida é criar cooperativas de cultivo de cannabis nas periferias de todo o Brasil. É meu objetivo de vida. Eu luto por isso. Eu não luto para que as pessoas fumem maconha. Não, basta que fumem maconha. Eu luto para que as pessoas, cada periferia, tenha a sua própria cooperativa e nessa cooperativa eles produzam todos os produtos que eles conseguirem produzir para fortalecer financeiramente a periferia. Desde que seja no uso, porque eu quero fumar, porque eu quero relaxar, porque eu estou estressado aqui, com isso aqui. Desde que seja a produção de um tecido, uma bota, ou uma borracha para alguma coisa, ou o que seja, o que a pessoa quiser fazer. Eu defendo a ideia de que essa planta, ela seja a nosso, com todo respeito a ela, mas que seja o nosso pet, entende? Que a gente adote uma e cuide. Fique me seduzindo aí, vou, rapaz, me dá. Fique aí me seduzindo. Mas você tá me seduzindo, rapaz, isso é crime. Brincadeira à parte, é da gente pensar, né, velho, como é importante que a gente tenha, sabe, o nosso amor, que a gente tenha esse autocuidado, porque isso é a saúde. A gente precisa disso para estar bem. Eu defendo a ideia de que na seda é saúde mental. Quando a gente está estressado, a gente fuma. Então a gente quer fumar.
quer fumar um beck, a gente não quer fumar um cigarro, entendeu? A gente quer fumar um beck. Então, é diferente. Mas acredito muito, mano. Eu acho massa. Você tá lindo demais, irmão. Só sedução. Brilhando nos meus olhos. Massa, massa. É interessante, né? Eu acredito que até a gente pode citar um francês aí. Embora ainda meio que eurocêntrico, né? Ele é inserido nas bibliografias europeias, né? O Bourdieu, né? Para pensar nessa questão de todos esses elementos institucionais, né? Desse consorciamento, né, de investidura jurídico, empresarial e pseudocientífica medical, né, que, como o próprio Bourdieu coloca, seria uma espécie de estruturas estruturadas, estruturalmente Estruturantes. estruturantes. Estruturas estruturantes. Então, Sim. pensar, né, no próprio sistema de, vamos dizer assim, de características draconianas, características discriminatórias, crônico, né? Ao ponto da gente ter esse episódio da associação canábica invadida, né? Das pessoas humilhadas, né? E a pergunta, né, seria, professor, em relação a essa estrutura que eu tentei caracterizar com o que se tem, né, de estudo na área da formacracia, né? Seria É a uma farmacracia descorrotada. seria uma hierarquização, né, de fitoterápicos, né, que muito evidencia o que o professor Henrique Carneiro fala, né, das cruzadas farmacopeias, né? Então, é do agente que afirma, olha, mesmo sem evidência, esse medicamento aqui, é melhor você tomar um medicamento do que, por exemplo, na casa de cura, né? Uma casa de cura de uma comunidade ali que desenvolve tratamentos através de fitoterápicos, de ervas, né? E que, durante muito tempo, como você muito bem colocou, foi a única alternativa para as populações negras e indígenas, né, do nosso território aí, secular, né? Então, falar um pouco sobre essa questão fitoterápica é importante, né? Porque muito recentemente o município do Rio de Janeiro reconheceu e depois desreconheceu o uso tradicional, né, dos terreiros, né, como uma alternativa viável, né? E esse retrocesso de se reconhecer nos evidencia muito bem o embate político que é de todas essas narrativas, né? Tá. Você trouxe uma série de coisas. É uma pergunta ou uma reflexão? Uma reflexão, né? No caso. Pessoal, estamos abertos aí para perguntas, tá certo? Mas uma coisa, você ficou falando, eu estava anteriormente, quando eu vim fazer essa apresentação, eu fiquei pensando assim, né? Mas eu acho que eu fui ousado, fiquei pensando assim. Eu não quero falar sobre o artigo. Eu quero trazer um exercício para a gente pensar, assim. Quero, né? Claro que ele vai falar sobre o artigo, mas eu queria fazer um exercício. Mas depois eu acabei falando, não, as pessoas não viram apresentar o artigo ainda, deixa eu apresentar. Mas qual é o exercício, né, que eu fico pensando assim? Imagina agora, nós, não sei vocês, né? Imagina agora que proibiu o tomate. Beleza? Tomate agora proibiu. Beleza, a gente vai. Tá foda a gente comer um tomate. A gente vai. Tem que dar um jeito para comer tomate. E aí o que acontece? Quando a gente pensa. Aí vamos supor que eu sou um produtor de tomate. Toda a vida eu produzi tomate, minha família produziu tomate, eu tenho um terreno de tomate, meu avô produziu tomate, meu pai. Tomateiro, do bem, né? Aí vamos supor, velho, que aí proíbe o tomate. E o que é que vai ser agora? Se põe no lugar da pessoa que vende o tomate, como é que vai ser? Não, vamos pensar esse exercício. O que é que eu faria? Quais estratégias eu faria? Vocês entendem? A construção desse crime, velho, é cruelmente perfeita, porque, tipo, como é que eu vou proibir você de consumir uma planta que todo dia você consome tomate, você vai fazer seu macarrão,
você vai fritar seu não sei o que lá, você bota um tomate, velho. Tipo, você tem que usar aquilo ali que você faz para você poder manter sua alimentação toda. Eu sou o cara que todo dia eu como tomate. Tô falando sério, todo dia eu como tomate. Não sei vocês, mas eu faço comida, então, para fritar uma coisa, como tomate de manhã, meio-dia, tempero um alimento, ou cebola, por exemplo. Aí, tipo, tô dando esse exemplo porque é o que a ganja, o lugar que a ganja ocupava na vida das pessoas, é um lugar diário da vida. Hoje em dia a gente se esconde para fumar um beck, eu fumo um beck dentro de casa, ou tem que, entendeu? Tem que ter um segredo, mas era a vida. As pessoas tinham aquilo. Quando tira isso, pensa uma família que se nutre com base numa coisa e você arrouba aquilo dela, você tira aquilo dela. Como é que ela vai conseguir se estruturar, véio? Como é que ela vai pagar as contas? Você tinha só fazenda de tomate, agora é proibido, vai tocar fogo em tudo. Você virou pobre, velho. Você não tem o que fazer. E aí, tem um cara, Walter Rodney, que ele escreveu um livro chamado Como a Europa Subdesenvolveu a África. Porque a gente pensa assim, o continente africano é pobre. Aí você pensa, por que o continente africano é pobre? Porque pessoas foram sequestradas, velho. Imagine se seu pai foi sequestrado, como é que tá sua família, você e seu marido, você e sua mãe, você e seu, entendeu? Você e seu esposo, você e sua esposa. Porra, tipo, quando alguém da nossa família ou é roubado, ou alguma coisa que é fundamental, estruturante da nossa vida, é tirado do seio daquilo, da nossa vida, aquilo rola um buraco, um rombo. E é necessário, às vezes, gerações para que você se estruture em torno daquilo. Porque se eu dedico, sei lá, 15 anos de vida de um cuidado de um filho, ele é assassinado, quer dizer, um filho, ele era para estudar, para ter grana, para me ajudar quando eu estivesse me aposentando, quando eu tivesse possibilidade. Não. Agora tem um buraco ali. Eu dediquei 15 anos ali para cuidar de uma pessoa, velho. As comunidades africanas sempre utilizaram pessoas como referências para ser sua base de aposentadoria, digamos assim. E aí você pensa, eu estou falando de pessoas porque é o encarceramento em massa da juventude, né? Se você pensa assim, como é que as comunidades negras hoje, com esse encarceramento em massa, tem gente sendo presa por um baseado, velho. Aí, quer dizer, eu fico preso por um baseado, saio com a ficha suja, não consigo trabalhar, não consigo me ressocializar legal. Aí me resta entrar no crime, muitas vezes, porque eu tô por causa de um baseado que foi fumar. Ou então, eu não vou conseguir fazer uma série de outras coisas na vida. Ou seja, desestabiliza a vida toda por conta de uma planta que faz bem à saúde. Ou seja, é uma contradição, assim, das mais violentas, que eu acredito que as gerações futuras vão rir, como nós rimos hoje da Igreja Católica. Rimos assim, né? Vão olhar com absurdo, e com escárnio também, como nós olhamos a Igreja Católica, né? Que pegava as mulheres que tomavam chá e gostavam de gatos e matou 8 milhões de pessoas. Futuramente nós vamos olhar para essa perseguição das drogas da mesma forma. Porque é sem sentido, até juridicamente, dentro das próprias construções filosóficas, intelectuais, jurídicas da modernidade, não se encaixa. O capitalismo é produção e venda de mercadoria. Você não pode vender ou produzir uma mercadoria porque algumas pessoas não querem. Não tem, ou estão ganhando dinheiro com aquilo, não querem liberar para todo mundo ganhar, sabe? Enfim, então é exercício de pensar assim, uma falta, quando alguém rouba alguma coisa de nós, pensa isso, aquilo ali desorganiza todo, desmobiliza o mundo, sabe? Então a proibição da maconha desmobilizou o mundo. Beleza, professor Marcos Paulo. Quem levantou a mão é a Nubis. Pode falar. Eu acho interessante essa reflexão, né, das drogas, dessa reflexão do que é as drogas, né, e a maconha, por exemplo, porque a maconha inicialmente é uma planta, né? E aí a indústria vem e bota essa questão das drogas, mas o que são as drogarias, né? O que são realmente as drogarias? E aí tem essa questão de, porque a cocaína também é uma planta, né, que inicialmente é usada para anestésico da respiração e tal, e outros fundamentos, mas a cocaína passa por esse processo de ser transformada em química, né, virar esse pó que também é um pó que, né, e aí é muito complexo essa questão das drogas e como dialoga com o Estado, né, a drogaria, a farmácia, os remédios, a maconha, e vira uma bola bem que está direcionada ao racismo mesmo, né? Porque eles não querem, eles não criminalizam o remédio deles, né? Eles não, se essa farmácia, se tiver muitas farmácias, a gente vai fechar metade porque é prejudicial à vida das pessoas, não. A tendência é aumentar as farmácias mesmo e fazer com que elas, então, é foda pensar nessa descriminalização porque ela está ligada a essa questão
da medicina mesmo, né, onde eles utilizam a ciência como o eixo, assim, do racismo, né? Eles utilizam a ciência como eixo do racismo e é muito foda isso, porque a nossa comunidade é, né, difícil, assim, então, foda. E queria fazer essa reflexão aí, porque fiz essa anotação, né, de como esse conceito histórico, econômico, assim, da medicina e a maconha, ela está direcionada ao racismo, então, fiz algumas anotações. Vocês viram o lance, vocês já devem ter pesquisado sobre isso, o lance dos macacos, né, que pegaram os macacos, queimaram uma série de cigarros e botaram os macacos para ficar cheirando o cigarro, uma quantidade absurda que qualquer ser vivo morreria na quantidade que colocaram, fritaram o cérebro dos macacos. Prenderam os macacos na câmara, tadinho. E botaram uma máscara de maconha e ficaram socando maconha dos macacos assim, de 6 horas, 7 horas, alguma coisa assim. Os macacos fritaram o cérebro dos macacos mesmo. E aí o que acontece? Eles utilizaram isso como base para dizer que maconha queima neurônio. E a gente sabe hoje em dia que maconha cria neurônios, ele é neuroregenerador. E aí falaram que maconha distrai. E aí o que acontece? Todas as pessoas, quando você vai conversar, ignorantemente, os estigmas são cruéis, as fake news são cruéis. As fake news, elas são as coisas mais cruéis que existem, porque as pessoas largam a porra da fake news e ela se arvora na vida dos ignorantes. Sabe? Pode falar, Rafa. Pois é. Aí é uma guerra estrutural, né? Já começou desde lá atrás, né? Com a guerra das indústrias, né? Do cânhamo, né? Da indústria. E aí que o petróleo e o nylon era muito mais barato. E aí, se a gente for falar da parte ancestral da planta, né? Teve um chinês aí, um imperador, né? E ele já fazia, já, né? Alguém falou a questão da deusa, né? Shiva, da Shiva. E aí já começou lá atrás, lá, né? O taoísmo então, também tem. É um deus. Desculpa, é um deus também no taoísmo, também chinês. É um deus também no taoísmo. Bacana. E aí já começou daí, né? Porque na década de 30, se a gente for pegar o histórico aqui do Brasil, né? Na década de 30 já era liberado o extrato de cannabis, né? Nas drogarias, né? E aí começou todo o impacto, né? Que eles viram toda essa abordagem, essa reflexão, né? A questão do proibinismo, né? Porque eles sabem que é uma planta que causa mais bem-estar do que mal-estar, né? E aí a gente sabe também que essa guerra também das drogas, aí, política de drogas, está falida. Então, assim, tem muita coisa histórica que já aconteceu, e aí eu quero vibrar agora nas coisas que estão acontecendo hoje, né? Nesse movimento, nessa conscientização, para a gente poder comentar esse tema tão importante, né? Qualidade de vida, né? Saúde e bem-estar. E o Supremo Tribunal Federal agora deu mais um prazo, né? Que é a Anvisa, né? Mais 6 meses para pegar a questão popular, né? Também, que é muito importante, porque ainda bem que ainda não regulamentou da forma que eles querem que regulamentar, né? Eles querem que a gente siga tipo, nem um ratinho, né? Eles vão criar o sistema e a gente tem que seguir conforme eles acham. Tipo assim, a questão também é do 0,3%, né? Que eles querem fazer a questão do CBD e THC. Então, se para você é bom, para mim não é bom. Cada um de nós tem um DNA, né? Uma resposta dessa medicina. E, graças a Deus, a gente está gatinhando, muita coisa já avançou, né? Então nós temos o verde e esperança, né? A gente está vibrando só nessas coisas simpáticas e tal. Eu sei que aconteceu muita coisa, questão racial, a gente sabe que tem uma guerra também racial também. Se tá eu e tá um negão ali, entendeu? Vai o negão, né? Preso, e eu. Às vezes eu posso até ser preso, mas eu sou mais solto e eu não sou tão marginalizado, né? Então a gente tem que ter respeito, né? Eu acho que a planta ela não tem cor, não tem sexo, né? A magia ele sabe que é a pena, que é o barato da ciência. E o Rafael Múcio, né? Da década de 80, o sistema do canabinoide, né? Que é muito importante, foi a revolução do medicina moderna. E da minha história, assim, eu tenho eletrônica, então, mas falou que hora? Guarda as coisas, você guardou as coisas? Tá ruim de se ouvir. Rafa, difícil de te ouvir, viu, Rafa?
Rafa, tá horrível de te ouvir. Metade da coisa que você falou foi babado. Tá difícil, Rafa, muito. Tá um pouco difícil aí, viu? Ah, a conexão tá ruim. Leva o cara. Pera aí. Vamos ver aqui. Melhorou? A voz do baby. Melhorou. Melhorou. E aí é isso. Aí o Rafael Muschel, né, descobriu, né, no sistema do cannabinoide. E aí tem essa substância, né, o tetraidrocanabidiol, né, o delta-9 na molécula do espírito, né. Então, assim, é o que faz a grande magia e que dá esperança e força. As provações, né, do poder do Estado, estadual, municipal, sempre vai rolar. E essa questão aí da Associação da Gaia foi que as políticas públicas não estão respondendo, não estão combinando entre si, entendeu? Por exemplo, eu tenho um cultivo legal aqui e é aqui que ela passa a polícia, aí eles ficam olhando assim, ó. Assim, como se eu fosse uma coisa, entendeu? Eu estivesse fazendo alguma coisa ilegal, entendeu? Então, assim, eu levanto a cabeça com fé, né? Com um apoio científico também, que é isso que dá força, também não é só a parte ancestral, espiritual da planta, né? Para quem conhece, sabe o poder, né, da Santa Maria, enfim, da Jamba, enfim, cada lugar tem um nome, né? E é uma planta sagrada, né? Então, e aí, eles vêm com essa repressão, com essa ignorância. Então, assim, com muita informação, com muito conhecimento, por isso que é importante, eu quero aqui na Câmara do deputado aqui, entendeu? Porque aqui é meio bolsonarismo, né? Meio agro, né? Na região onde eu estou aqui, né? No centro-oeste, aqui no Pantanal. E aqui o sistema é mais bruto. E não que não seja nas capitais também, né? Mas eu digo a questão mais da repressão mesmo, do preconceito. O álcool pode, né? O álcool, beleza. Agora a cannabis medicinal, as pessoas já procuram a gente, né? Tanto a parte médica como a parte humana. Então, assim, a gente tá querendo contribuir. As associações, se não fossem as associações, as mães jardineiras, né? Os grow clandestinos, o Padre Ticão, quem conheceu o Padre Ticão, né? O professor Carline, né? Todas essas referências aí que nós temos hoje em dia, né? E faz a gente ter um entendimento mais claro, né, sobre várias abordagens que a gente refletiu sobre hoje, né, sobre o encarceramento, sobre o racismo, sobre as políticas de droga, sobre as indústrias, né, sobre o que pode ser fomentado, né, para a gente poder ter acesso garantido pela Constituição 196, pela Constituição Federal, e tem a RDC, né, também, que é a 396, que já tem mais de 15 medicamentos à base de CBD e THC que pode ser comprado em farmácia. Então, assim, ele quer fazer uma medicação, uma droga, né? Porque o que é droga, né? Droga é uma folha seca, né? Você fala droga. O que é droga? Droga é o café, o açúcar, né? O óleo que a gente consome diariamente, né? Então, o salário mínimo. também. Então, a gente está aqui para a gente lutar, se unir cada vez mais com consciência, com respeito. Eu acho que se existe a Constituição Federal, eles têm que cumprir, né? Eu sei que a gente sabe que tem muita coisas abusivas, eu sei que a gente sempre vai enfrentar, a gente que está na linha de frente, a gente que está aqui na linha de frente, aqui, a gente vai levar porrada, vai levar e tal. Então, assim, eu não tenho mais nada o que perder, né? Então, eu só tenho a ganhar. E eu sei que eu tenho muitos companheiros e companheiras aí que lutam e brigam pelos seus filhos para poder ter acesso, enfim. Então, são muitas questões que faz a gente refletir e faz a gente ter coragem, né? Para a gente poder continuar avançando, entendeu? Porque é muita coisa. E graças a Deus, muita coisa boa está acontecendo, e muita coisa boa vai vir, entendeu? Então a gente tem que focar nessa vibração, para a gente andar para frente, né? Precisar do apoio, a gente precisa do apoio aqui também do pessoal, né? Para a gente poder fomentar também essa questão da cannabis, da maconha, mas se a gente for lá na Câmara, a gente tem que falar da cannabis sativa,
Você vai falar com o policial, você vai falar maconha, ele vai te considerar e tal. Então, assim, você tem que falar do termo que eles querem ouvir, que é mais bonitinho, sabe? Ô, cannabis sativa, é uso terapêutico, né? Uso recreativo e tal, mas uso terapêutico, medicinal. Então, não, eu sou aqui da quebrada, fumo um baseado, minha maconha, tô aqui na roda. E aí os caras vão achar o quê? Você entendeu? Entendeu? Aí os caras tá com roupa e tal, tatuagem, não sei o quê. Polícia, freou. Agora tá um cara lá de terno, pá, fumando um baseadinho fininho ali. É diferente. Então, hoje em dia, é muito pela imagem. A gente sabe que é um preconceito, não só passa além do racismo, entendeu? É uma coisa, assim, que eu fico triste. Que nem ele falou, o professor falou, que a questão é uma planta. Se a gente usar de uma forma natural, ela não vai ser marginalizada. Então, tipo, você sabe aquela coisa, que só para a gente finalizar minha fala aqui, a questão da laranja podre que estraga o resto. Então, a gente não pode deixar da maneira que o outro usa, de uma forma errônea, né, atrapalhar tudo as pessoas que querem separar o joio do trigo. Eu não tenho nada contra as pessoas que dependem ainda do tráfico, entendeu? Mas eu não quero depender do tráfico. Eu quero sair dessa vibração, entendeu? Entrar numa vibração mais pura. É um remédio. Eu não estou falando de saúde pública. Então, por isso que é importante a gente ter esse embasamento e buscar os nossos direitos. Ir lá na Câmara, comprar um deputado, um delegado, porque eu tenho certeza que essas pessoas que são da lei e estão do nosso lado, é porque tem filho tomando cannabis, é porque só quando a pessoa sente na pele mesmo, que tem um ente querido sofrendo lá, que a pessoa muda de opinião. Então, lá tá lá o deputado Suplicy que falava mal da maconha, né? Hoje em dia ele tá lá, falando bem da maconha. Então, é um assunto, assim, é muito sério, muito pesado, né? Tem que ter conhecimento para a gente poder passar com firmeza e poder passar essa luz, esse conforto que a humanidade está precisando. Porque a indústria quer matar os agrotóxicos, né? Os fertilizantes químicos, né? E a gente quer o quê? A gente quer renovação, a gente quer regenerar, a gente sabe que o cânhamo também regenera a terra, entendeu? Que dá para fazer mais de 2.000, né? Coisas sobre a planta. Então, assim, é uma planta universal. Você vê que a gente, pessoas de várias culturas, entendeu? Estamos aqui falando sobre, entendeu? E eu não sei, assim, eu estou aprendendo também. Entendeu? Então, eu quero aprender cada vez mais para me lutar pelos meus direitos e ajudar os meus irmãos que estão aqui também precisando. Porque esse é o objetivo. Eu, como filho de Deus, eu não quero só para mim. Se eu ver alguém sofrendo ali, se eu tiver condição de ajudar, eu vou ajudar. Porque foi assim que fizeram comigo lá atrás. Então, essa questão de consciência. Consciência, a gente tem que ter consciência, saber o que está falando, saber o que vai fazer, e como a gente vai falar e como a gente vai fazer. Então, a gente tem que ter essa clareza espiritual, que é a base, entendeu? Da ciência e desse sistema do canabinoide que encontra dentro de nós mesmos. Mesmo mais que a pessoa tenha um preconceito sobre a maconha, ela já fabrica a maconha dentro dela. Então, isso já é uma magia. Quando eu descobri isso, cara, eu falei, puta, virou a chave. Falei, puta, mano, olha aí, já estava dentro de mim. Aí, conforme a idade vai passando, e aí a gente sabe, né, que a gente tem que suplementar. Então, por isso que fala uma ferramenta terapêutica. É uma ferramenta, você vai suplementar o seu organismo. Porque é ela que é o maestro da banda, do sistema do canabinoide. Por exemplo, seu sistema nervoso está falhando. Aí ela vai mandar uma informação. Tipo, ela vai modular aqui, pelo CB1 e o CB2. Ela vai modular e vai mandar a informação lá para o seu sistema nervoso. Coração, linfático, intestino. Então, assim, é mágico. Então, vamos lutar, vamos buscar o apoio, vamos buscar como é que fala? Compartilhar, fomentar isso. Que é fácil de estar aqui e tal, fumando o nosso e o pau torando aí fora. Entendeu? Então, a gente tem que ter um espaço para atender
também essa demanda que já está crescendo. Na pandemia, o professor vai falar sobre também, na pandemia, mais de 200% aumentou os idosos, o uso de cannabis, maconha, enfim. Entendeu? E a gente está vivendo tipo uma pandemia, cara. Tá ligado? Libera, descriminalizou, e aí tá rolando essa bagunça ainda lá que o pessoal tá, sociedade civil, poder público, STF, Anvisa, né? Tá tudo, tipo assim, eles estão, agora que eles estão começando a combinar alguma coisa. Mas se não fossem as instituições, se não fossem as associações, bater de frente lá e lá, pra falar, não é assim, é por aqui. É igual o médico chegar para o doente e falar, você vai tomar assim. Beleza, doutor. Aí me organiza, aí depois de 30 dias ele vai voltar no médico e ele vai falar assim, aí o doutor vai perguntar pro doente, e aí, como é que você tá? Ah, doutor, não melhorou muito não. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? O paciente, ele tem essa autonomia de poder falar pro médico, olha, doutor, é assim. Nós, como pacientes, como sociedade civil, eu com meu HC aqui, entendeu? Que também não quer dizer muita coisa, apesar que, né, já é alguma coisa também, mas garantir nossos direitos de ter acesso. E a gente tem que enfrentar tudo isso. Pô, já está garantindo a Constituição Federal, que nós temos o direito, eu tenho o direito, vocês, todos nós temos o direito de escolher como você quer morrer. Como você quer morrer, meu camarada? Ah, quero morrer tomando esses opioides aqui e tal, porque eu também não tenho conhecimento, porque eu tenho crença, né? Você não fica muito na crença, né? Na crendice, né? Então tudo bem, cada um acredita no que quiser acreditar. Mas a história vai muito mais além da crença, né? Porque se a gente olhar lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, tá lá. Sobre as ervas, que pode nutrir o homem, que pode consumir, né? E que vai causar um bem-estar para o ser humano. Mas o sistema não quer isso. Agora que eles estão reconhecendo. Lá na gringa, lá em Israel, que é um dos países mais potentes do estudo, parte científica sobre cannabis, sobre, enfim, todo esse mundo canábico aí que a gente pode acessar. Então, assim, tem muita informação boa para a gente poder passar por cima de todo esse preconceito, de toda essa mazela. Isso é doença, meu irmão. O cara que fala para você que maconha é do... Meu irmão, sai de ré. Sai de ré. É uma planta que Deus criou, entendeu? Foi Deus que criou e ele criou por algum motivo. Você tá entendendo? Então eu vou nessa fé. Muito massa. Tem a passagem do Êxodo, né, que Deus ensina Moisés a fazer o óleo da cannabis, né? Tem todos esses elementos sacros, né, relacionados à época. Mas queria, desculpa te interromper, né, porque a gente já vai encaminhando para o fechamento. Eu queria ver se o professor Marcos Paulo queria fazer algumas considerações em relação à sua fala, né? Perguntar também para o Jean se ele teria alguma coisa a falar, que ele levantou a mão, para a gente já encaminhando aí para as considerações finais, beleza? Agradecer aí pela oportunidade, aí, pelo espaço, aí, pela fala, máximo respeito aí, família, tamo junto, tô aí aberto aí para fazer novos contatos aí, poder aprender também um pouco mais com vocês, e essa oportunidade que eu tô tendo aqui para mim é muito importante, porque eu tô muito nervoso, assim, sabe? Apesar que aí eu tenho que me soltar, então é essa oportunidade que eu tenho de me soltar, de poder soltar a minha voz, soltar o que a gente está passando aqui, como vocês estão passando aí, e unidos venceremos. Gratidão. Boa reunião para nós aí. Valeu, Rafa. Eu acho, Rafa, que, assim, eu concordo em algumas coisas contigo, assim, com relação a estar havendo um processo de transformação também, evolução, mudança. Eu não quero, enfim, deixar um ar pessimista, né? Só que é porque a realidade, ela é cruel. Mas não é porque são as coisas que estão acontecendo nesse momento. Mas eu acredito também que está havendo um processo de mudança e transformação muito intenso e muito positivo. Esses últimos 3 anos aí, se eu não me engano, foi uma coisa assim, uma reviravolta na história do Brasil, né? Parece que não estava acontecendo nada, daqui a pouco, maconha no Brasil. E aí está acontecendo as coisas, eu acho isso incrível e é necessário que todos nós, de alguma maneira, se envolva, se engaje mesmo para poder dar nossa contribuição nesse processo, porque está acontecendo agora, é a nossa forma, é o momento que a gente está vivendo. E eu acho que sim também. Eu sou do cara que acredita que Deus é a natureza, né? Então a maconha é Deus para mim, entende?
Então eu entendo que foi certo que Deus que fez. Eu discordo com vocês que ela é Deus, mas tudo bem. Porque a natureza é Deus para mim, espinosano, né, que sou. Mas é uma brincadeira. Eu vou passar para Jean. Massa. E eu ia fazer exatamente essa reflexão, né? O Nubis trouxe ali sobre essa questão da saúde, né? E o quanto vira também um objeto aí de controle, né? E aí o professor Marcos trouxe todo esse processo, ainda falou do Rodrigues Doria, né? O anti-ciência, né? Mas eu ia trazer exatamente isso, o papel da igreja, né? Nesse processo, nesse controle, né? E o quanto isso foi realmente importante para proibir, controlar mais esses corpos negros. Então, professor, parabéns aí pela aula, né? Quem quiser se aprofundar aí no artigo, tá lá no grupo, né? É um artigo importante, né? Vale a pena ler, né? Se tiver perguntas depois, ó, o professor Marcos está aí, né? Manda as perguntas, é sempre reflexivo, né? A gente vai abrir já já esse grupo para a galera falar também. E é isso, galera. Pô, massa demais a presença de todo mundo aqui, né? Tô muito feliz aí, pô. Máximo respeito, professor Marcos. Ó, sensacional, né? E é isso, valeu. Pessoal, queria só passar a data do próximo encontro, né? E depois passar para o professor se ele quiser fazer uma última fala, né, de fechamento. A data do nosso próximo encontro é dia 1º do 11, né? De novo, a questão sobre reparação, vamos discutir reparação histórica às vítimas da guerra às drogas, né? Convidada aí a Monique Prado, tá bom? Queria também reforçar aí, né, a participação dos camaradas nos grupos de trabalho, né? Qualquer informação, perguntar para o Jean, né? O Jean, inclusive, se quiser falar alguma coisa em relação a isso, tem microfone aberto, tá bom? Mas eu queria ver aí se o professor também quer fazer uma última fala aí de encerramento em relação à temática de hoje. Eu acho que foi bom assim, o encontro, eu gostei bastante das trocas, é isso mesmo, a gente tem que promover esses espaços, é fundamental. Quando a Rafa Midan estava falando, eu fiquei pensando, né, sobre a necessidade que nós temos nesse momento, e nós talvez estejamos desatentos a isso, e ele me trouxe essa ideia assim, a necessidade da gente construir, por exemplo, um plebiscito ou uma política pública para poder mobilizar pessoas para enfrentar as decisões com relação à legalização e também não fazer uma marcha da maconha uma vez por ano. Eu estou falando de uma coisa assim, fazer atos, fazer coisas para obrigar ao governo a negociar com o povo, com a Visa, com as organizações. Porque, assim, se de fato as pessoas querem ou acreditam que vão ficar sentadas, aí alguém vai chegar lá, vai criar umas leis legalzinhas e vai entregar para o povo, falar, gente, estamos aqui para todo mundo com sua plantinha, viu, felizes agora. Não existe isso. A lógica da proibição é para o mercado. Então, se a gente quer que, de fato, seja uma descriminalização, uma legalização voltada para que as pessoas se autobeneficiem, tenham seu bem-estar e tenham a possibilidade de autocultivo e autocuidado, cura com a planta, tem que transformar esse desejo em uma atitude psicológica, em uma ação que vai levar você a transformar as coisas. Você tem que falar assim, eu preciso fazer isso aqui, que isso aqui vai me ajudar a chegar nisso aqui. Nós temos que nos unir, e diferente das diferenças que temos, todos nós somos diferentes. É assim. Então, mesmo assim, dá para fazer, porque historicamente todo mundo fez assim, a gente vai fazer também. Nosso momento histórico, a gente tem que assumir a responsabilidade dos problemas que a gente está vivendo. E nós precisamos nos mobilizar para dialogar com a política, e a gente não está fazendo, a gente está fazendo uma vez por ano Marcha da Maconha, virou folclore. Uma vez por ano a gente chega lá, levanta o cartaz, grita, fuma um beck. Não, tem que fazer ações que enfrentem isso, entendeu? A gente tem que sair, porque assim, se eu sei o que você vai fazer, eu me antecipo antes. Se eu não sei o que você vai fazer, meu irmão, eu tenho medo de você, porque você é louco, porra, você é aleatório, você vai fazer, tá fora da minha previsão. Se você tá fora da previsão, meu irmão, aí que é um problema, entende? Então aí você consegue afetar os órgãos públicos, porque eles vão querer negociar. E eu acho que a gente precisa disso, dessa união e dessa luta, para finalizar isso. Obrigado. Beleza, professor Marcos Paulo. Queria saber se o Jean, né, já encaminhando aí para o final,
até aí o máximo às 11. Queria saber se o Jean tem alguma recomendação, né, em relação aí ao que a gente precisa para o Instituto para estarmos cada vez mais, né, desenvolvendo essas atividades, né, promovendo essas discussões, né, em relação a algumas informações sobre como a gente pode estar até ajudando cada vez mais a gente fortalecer o Instituto, né, para que a gente possa fomentar e fazer a discussão necessária para a gente ter políticas válidas para a população negra, a população indígena, né? Discutindo sobre saúde e política de drogas. Jean? Massa, Marlone, valeu aí pelo espaço. É importante mesmo a gente falar que o Instituto hoje, né, realmente está em processo de ter o seu CNPJ, né, apesar da gente já ser registrado há um tempo, e isso demanda, né, valores, né, e quanto mais pessoas fortalecendo é importante. Então, trazer aí, né, que o Instituto é um instituto voltado à pesquisa, né, a projetos sociais, né, a desenvolvimento aí de uma comunicação importante. A gente tem aqui a Cami aí, ó, que faz parte aí do GT Comunicação, né, tem também a Júlia, né, o Éder, né, que não está aqui agora, então a galera muito massa, o Marlone aí também, né, e muito mais pessoas que estão lá no grupo fortalecendo, a Jane, a Elisa, né, que já colaram em outras épocas e estão sempre disponíveis, então um agradecimento geral aí a todo mundo, né, o valor da associação é anual, né, é R$ 150, né, mas claro que pessoas que não têm condições a gente tem conversa também, né, e tem que estar junto nesse movimento. A gravação desse encontro, né, de todos os encontros serão disponibilizados ali no YouTube, né, ao fim de cada ciclo, né, ou seja, o ciclo tem 3 meses, 6 encontros, né, quinzenais ali aos sábados, então fiquem atentos que a gente vai estar divulgando, rede social, né, @terapeutas canábicos, com 2 N's, e vamos compartilhar, né, mandar no grupo da família, né, é importante que as pessoas saibam sobre isso, né, o que está acontecendo, e todo esse controle, né, o quanto isso, né, foi impactante para a população negra, indígena, né, o professor abordou muito bem aqui, né, espero que isso sirva